E aí, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre interpretação da gasometria arterial. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade da interpretação da gasometria. Então, por isso que hoje eu trouxe esse assunto para você. Lembrando que esse assunto não é apenas para enfermeiro, esse assunto é para técnico, para enfermeiro, para auxiliar, para médico, para quem tem dificuldade em interpretar a gasometria arterial, que é um achado muito importante, principalmente agora nessa época de pandemia, que é coletado muitas gasometrias. Então agora nós vamos lá para a telinha do meu computador e eu vou estar mostrando para você o passo a passo da gasometria normal, da gasometria com acidose metabólica, da gasometria com acidose respiratória, alcalose, tá? Quer entender tudo isso? Então fique comigo até o final dessa aula. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão Enfermagem. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Já clica no botão vermelho aí do lado, já se inscreve e também já deixa o seu like nesse vídeo. Agora vamos lá para a tela do meu computador, que eu quero te ensinar o passo a passo de como interpretar a gasometria arterial. Bora lá? Então vamos lá, pessoal, falar sobre a interpretação da gasometria arterial. É muito importante eu falar para você o que pode interferir na coleta da gasometria. Existem alguns pontos que interferem. No momento da coleta, se o enfermeiro, no momento que ele estiver coletando, se ele puncionar a artéria e puncionar a veia ao mesmo tempo, que isso pode acontecer, nós vamos ter uma gasometria mista. E acontece também em pacientes com difícil acesso arterial, o enfermeiro acabar coletando gasovenosa. Então é muito importante estarmos sempre atentos aos padrões que acabam nos informando se a gaso é venosa e se ela é arterial. Quando a gaso ela vem muito com o PCO2 muito alto, isso já indica que é uma gaso venosa, tá? A gaso que vem com o PCO2 muito alto e com o PO2 muito baixo, se o nosso paciente está estável, se ele não tem queda de saturação, isso já nos mostra que a gaso é uma gaso venosa. Então, é muito importante a coleta da forma correta e também o manejo correto dessa amostra que eu coletei. Se nós coletarmos a gaso e deixar ela num local ambiente ou num local mais quente, após 15 minutos, ela vai perder a saturação de oxigênio. Então é necessário que a gente armazene essa gaso, tá, no gelo, se for demorar um pouco mais para a gente passar para ter o resultado. Esses só são alguns pontos que eu sei que também isso vai depender muito aí do protocolo da instituição que você trabalha, tá bom? Então, pessoal, os valores da gasometria são os seguintes: os valores normais da gasometria arterial. A gasometria ela pode ser tanto arterial, quanto venosa, quanto central. Ela é arterial quando nós coletamos ela da artéria, ela é central quando nós coletamos ela do catéter venoso central, tá? E ela é venosa quando nós coletamos ela da veia. Então nós temos esses três tipos de gasometria. Hoje eu quero mostrar para você a interpretação da gasometria arterial, tá? Então os valores normais da gasometria arterial é o seguinte: nós temos os valores que são o pH, tá? O pH normal é de 7,35 a 7,45. A pressão arterial de CO2, o normal é de 35 a 45. E a pressão arterial de O2 é de 80 a 100. HCO3 é o bicarbonato, que você pode chamar ele de BIC se você quiser. O valor normal dele é de 22 a 26, tá? Aí nós temos o Base XX, que é o complexo de base, que ele é de -2 a +2. E nós temos a saturação de O2, tá? A saturação de O2 é o seguinte, pessoal. Existem várias literaturas que colocam os limites, tá? Algumas literaturas falam que o normal é de 90 a 100, outros falam de 92 a 100, tá? Aqui nós vamos trabalhar com uma saturação de O2 igual ou maior que 95, tá bom? Então, ainda falando sobre o pH, o pH de 7,35 a 7,45, ele é um pH normal. Se eu tenho um pH menor que 7,35, eu falo que o paciente está em acidose. E se eu tenho um pH maior que 7,45, eu falo que o meu paciente ele está em alcalose. Então, só olhando para o pH, eu já consigo identificar se ele está em acidose ou se ele está em alcalose. pH menor que 7,35, acidose. Maior que 7,45, alcalose. Vou citar um exemplo aqui. Suponhamos que o pH aqui estava de 7,09 ou 7,20. Então, esse pH é um pH ácido. E se o pH tivesse 7,50, é um pH alcalino, tá? Então, pH alto, acima de 7,45, alcalose. Abaixo de 7,35, acidose.
Agora nós vamos falar sobre a pressão arterial de CO2, tá? A pressão, você pode falar pressão arterial de CO2 ou pressão parcial de CO2, tá? Então a pressão de CO2, ela varia de 35 a 45. Se eu tenho uma pressão de CO2 muito elevada ou ela alterada, isso vai me mostrar que é o quê? É um indicador de problema ventilatório. Então suponhamos que eu tenho aqui uma acidose e eu tenho um aumento do PaCO2 aqui, ele está me mostrando o quê? Está me mostrando que o paciente está numa acidose respiratória, tá? Então se eu tenho alteração no PaCO2, ele vai me mostrar que isso é um distúrbio ventilatório. A PaO2 da mesma forma, tá? A PaO2 ela vai variar de 80 a 100. Os pacientes com COVID, a gente tenta manter uma PaO2 acima de 65. Abaixo disso, se ele não respondeu aos tratamentos com oxigênio, ele vai ser indicado ou indicativo de intubação orotraqueal. Então vamos lá, se eu tenho um PaO2 acima de 80, eu digo que o meu paciente... Na verdade, se eu tenho um PaO2 abaixo de 80, eu digo que o meu paciente está em hipoxemia ou ele está fazendo hipóxia, tá? Aqui, ó, PaO2 abaixo de 80, o meu paciente está fazendo hipoxemia, ele está em hipóxia. Se eu tenho um PaO2 maior que 100, ele está fazendo hiperoxemia, ou seja, ele está recebendo muito oxigênio e o oxigênio está ficando muito alto no sangue dele, tá bom? Bicarbonato. O bicarbonato, ele é um indicador metabólico. Se eu tenho um distúrbio no pH e um distúrbio no bicarbonato, está me mostrando que o meu distúrbio ele é metabólico, tanto para acidose metabólica quanto para uma alcalose metabólica, tá? Então, se eu tenho um bicarbonato de 22 a 26, eu digo que o meu bicarbonato é normal. Porém, se eu tiver um bicarbonato acima de 26, ele vai manter o meio mais alcalino. Se eu tenho um bicarbonato abaixo de 22, ele vai manter o meio mais ácido, tá? Além do bicarbonato, eu tenho o complexo de base aqui, que ele vai variar de -2 a +2, tá? Se o meu complexo de base está menor, ele significa que eu estou perdendo base. E se ele está maior, ele significa que eu estou retendo base. Nós temos um exemplo aqui, bem bacana, tá? Que vai mostrar bem legal aqui para que você entenda de uma forma melhor. O pH ele é inversamente proporcional a PaCO2. Se eu tenho uma PaCO2 alta, eu vou ter um pH baixo. Se eu tenho uma PaCO2 baixa, eu vou ter um pH alto. E o pH ele é diretamente proporcional ao bicarbonato. Se eu tenho um bicarbonato baixo, eu vou ter um pH baixo. Se eu tenho um bicarbonato alto, eu vou ter um pH alto, tá? Então, o pH ele é inversamente proporcional a PaCO2. Sempre o resultado do pH ele vai ser inverso a PaCO2 e já o pH ele é igual ao resultado do bicarbonato. 2 alta e pH baixo, eu já sei que o distúrbio aqui ele é respiratório. Se eu tenho um pH baixo, meu paciente ele está no quê? Ele está numa acidose. Então pH menor que 7,35, acidose. Repetido aqui, ó, PaCO2 alto e pH baixo. Meu paciente ele está em acidose. E qual acidose é? Acidose respiratória. Agora, se eu tenho um bicarbonato baixo e o pH baixo, meu paciente ele está em acidose. E qual acidose? Acidose metabólica. Se eu tenho um PaCO2 baixo e se eu tenho um pH alto, já indica que é um distúrbio respiratório. Alto o que é? Alcalose. pH acima de 7,45. Agora nós vamos identificar um distúrbio metabólico. Se eu tenho um bicarbonato alto e se eu tenho um pH alto, lembra que eu falei que o bicarbonato ele vai acompanhar o pH? Então eu vou ter o que? Um distúrbio metabólico. Então aqui eu tenho uma alcalose metabólica, que é um pH maior que 7,45, tá bom? No outro exemplo nosso aqui, se eu tenho um PaCO2 alto e um pH baixo, eu falo que o meu paciente está em acidose respiratória, tá? E se ele tem o bicarbonato alto e o pH alto, alcalose metabólica. Então pode acontecer da gente ter distúrbios mistos, tá? Pode ser 2 distúrbios e a gente chamar isso de distúrbio misto, tá bom? Nesse outro exemplo aqui, nós vamos fazer alguns exercícios de fixação. Então vamos analisar essa gasometria. Desse lado são os valores normais, tá?
A gente vai ver o normal e a gente vai ver os valores que não são normais. E a gente vai começar a analisar. Então vamos lá, ó. pH de 7,30. O pH normal é de 7,35 a 7,45. Então esse pH ele está baixo. Então eu vou colocar aqui uns valores, inserir aqui. Formas, né? Para a gente poder entender melhor. Então vamos lá, ó. pH de 7,30 ele está abaixo, tá? Setinha aqui, tá baixo. A PCO2 de 69 ela está alta, ó, que é de 35 a 45. Então a PCO2 aqui, ela está alta. Vou pegar uma flechinha aqui. Então aqui ela está alta, tá? Então aqui, pH de 7,30 eu já sei que ele está o quê? Ele está ácido, tá bom? PCO2, ela está alta. Lembra que eu falei que quando a PCO2 sobe, ela diminui o pH? A pressão de O2 aqui, pressão arterial de O2, pressão parcial de O2, ela está 50, o normal é de 80 a 100. Ela está baixa, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Inserir. Ela está baixa. Bicarbonato 28,3 está um pouquinho alto, tá? Mas eu não preciso considerar. Vezexés mais que 3, tá? Ele está alto. Vezexés aqui ele está alto, tá? Ele está alto. E a saturação está baixa. A saturação nós vimos que ela está baixa. Então, gente, qual o distúrbio é? pH de 7,35 menor que 7,30 menor que 7,35, aqui eu falo que ele está ácido. PCO2 alterada, lembra que eu falei que quando altera a PCO2 é um distúrbio ventilatório? Então esse paciente ele está numa pH baixo, acidose respiratória, tá? Esse paciente ele está numa acidose respiratória. Então eu vou colocar aqui, ó. Ó, caixa de texto, né? Esse paciente aqui ele está numa acidose respiratória. Se você quiser tirar print aqui, pode tirar. Se você quiser ver de novo essa aula, ver de novo, tá? Para fixar bem. Por que foi acidose respiratória, professor? Porque o pH está menor que 7,35, o ácido. A PCO2, o normal dela é de 35 a 45, ela está alta, tá? Então, eu digo que o meu paciente está numa acidose. Quando tem alteração na PCO2, eu falo que é ventilatório. Então, numa acidose respiratória. Ah, professor, mas o bicarbonato aqui estava um pouquinho alto. Ele estava porque ele estava tentando compensar, porém ele não conseguiu compensar e o paciente continuou em acidose, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos mais um exercício de fixação. Então, vamos lá. O pH normal é de 7,35 a 7,45. O pH aqui está 7,60. Então, ele está acima de 45, ele está alto. Então, vamos inserir aqui a flechinha. Vou pegar uma flechinha mais grossa para ficar melhor para você ver. Então, vamos pegar essa flechinha aqui, ó. Então, ó, o pH aqui ele está alto. Tá? O pH está alto. Se o pH está alto, eu já sei que o meu paciente está em alcalose. Agora eu preciso identificar se é uma alcalose metabólica ou se é uma alcalose respiratória, tá bom? Então vamos lá. PCO2 de 33. Ela está baixa, mas bem pouca, tá? PCO2 de 33, ela está baixa. PO2 de 90 está normal. Aqui, pessoal, já mata a charada. Se eu tenho uma PO2 normal, o meu paciente não vai estar num distúrbio respiratório, tá? Porque a PO2 dele está normal, ó. Então a PO2 aqui está normal, porém o bicarbonato dele está alto. Opa, aqui está normal, o bicarbonato dele está alto, ó, tá? Aqui está normal, porém o bicarbonato está alto. Então aqui eu sei que ele está numa alcalose, tá? E o bicarbonato está alto. Que alcalose que é? E além disso, ele está retendo base, ó. Ele está fazendo excesso de base.
Então eu digo que o meu paciente está numa alcalose metabólica, tá bom? Saturação está normal, ó. Então aqui ele está numa alcalose metabólica. Eu vou te explicar novamente, tá? Para ficar bem claro para você. Eu quero que você termine essa aula entendendo. Então aqui é uma alcalose metabólica. Professor, por que é alcalose metabólica? Eu vou te explicar. Seguinte, quando eu tenho alteração no bicarbonato e quando eu tenho alteração no pH, o bicarbonato ele está subindo para tentar compensar, tá? Aqui já é alcalino. Lembra que eu falei que o bicarbonato alto ele vai fazendo uma alcalose? E o pH também, na medida que o bicarbonato sobe, o pH sempre vai acompanhar o bicarbonato. O pH também subiu, tá? Então eu falo que o paciente está numa alcalose metabólica, porque o distúrbio principal foi aqui no bicarbonato, tá bom? Então o meu paciente ele está numa alcalose metabólica. Vamos para mais um exemplo? E a gente já encerra. E essa gasometria aqui? O paciente ele está com pH de 7,43. Então eu falo que ele está com pH normal, ó, que o pH ele varia de 7,35 a 7,45. A PaCO2 de 42 está normal também, que a PaCO2 varia de 35 a 45. A PO2 de 85, normal, porque varia de 80 a 100. E o bicarbonato de 24,5, normal, porque varia de 22 a 26. Então eu digo aqui que essa gasometria é uma gasometria normal, tá bom? Essa é uma gasometria normal. Gasometria normal, tá? Só para você entender. Beleza? Só vamos recordar rapidinho aqui para ficar bem claro para você. Então vamos lá, só recordando aqui, quando sobe a PaCO2 e cai, ela vai fazer cair o pH, tá? Porque o pH é inversamente proporcional ao PaCO2. Quando cai a PaCO2, ela vai fazer subir o pH, tá bom? Então se sobe a PaCO2 e cai o pH, o paciente está no distúrbio de acidose. Se cai a PaCO2 e sobe o pH, o paciente está num distúrbio de alcalose. O pH ele vai interferir diretamente no bicarbonato, tá? Quando o bicarbonato cai, o pH cai, e quando o bicarbonato sobe, o pH sobe. Guarda esse macetinho aqui para você poder entender, tá bom? Então, se eu tenho uma PaCO2 alta e um pH baixo, eu falo que o meu paciente está em acidose, tá? Nesse caso, uma acidose respiratória. Se eu tenho um bicarbonato baixo, um pH baixo, esse paciente ele está numa acidose metabólica, tá bom? Se eu tenho um PaCO2 baixo e um pH alto, é um distúrbio respiratório, eu falo que o meu paciente está em alcalose, porque o pH está alto. E se eu tenho o bicarbonato subindo e o pH alto também, eu falo que ele está no distúrbio metabólico. Ele está numa alcalose metabólica, tá bom? E tem os casos que pode vir mista. Pessoal, é o seguinte, espero que você tenha entendido aí. Eu só vou te falar que eu vou deixar na descrição desse vídeo um link do curso de APH, atendimento pré-hospitalar. É um curso de 80 horas com certificado e também com carteirinha. É um ótimo curso, eu fiz esse curso, cara, é bom demais. Você aprende muito sobre urgência e emergência, sobre emergência no trauma, sobre o que o SAMU acaba fazendo. É muito bom para você aí que tem dificuldade na urgência e emergência, e se você quer sair na frente aí, você não tem tanta experiência, tem um currículo sem experiência, faça esse curso que vai te ajudar muito. Vou deixar na descrição do vídeo para você, tá? E você vai ter ainda o certificado de 80 horas. Vai um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo.